Saudações, saudações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Manhã fria em BH. Então não preocupe muito com a minha voz, né? Não preocupe muito com a minha voz. Vamos fazer algumas dicas de leitura sobre cultura clássica grega e romana. Grega e romana. Dicas de leitura, ou seja, vou só falar, passar alguns livros, né? E depois, claro, vamos comentar no canal algum livro específico, né? É interessante porque aqui a gente comenta mais sobre literatura moderna, contemporânea, pós-moderna, né? Mas com certeza a gente gosta de ler os clássicos, até porque é uma cultura universal, né? Então, desde os gregos, lá, a Ilíada, a Odisseia e Eneida também, do Virgílio, que influenciou a literatura depois europeia pós-medieval. Igual, por exemplo, Virgílio é que conduz o Dante lá na Divina Comédia, né? Então, o inferno, o purgatório e o paraíso, quem que é o guia? O Virgílio, que escreveu Eneida, né? Então, alguns autores romanos são muito conhecidos, né? O Virgílio e o Horácio. O Horácio é aquele do Carpe Diem, né? Aproveite o dia. Então, vamos ver algumas coisas aqui. Não sou, obviamente, especialista em Grécia Antiga, né? Mas, com certeza, nós vamos ler e comentar. Já falamos nos outros canais, né? Os livros fundamentais, e incluindo os clássicos, claro. Ilíada está geralmente reconhecida, Odisseia de Homero, né? E vou mostrar aqui uma introdução para jovens, né? Ou seja, literatura infanto-juvenil, que seria útil, né, para iniciar, porque você não vai apresentar Ilíada e Odisseia, os livros para jovens de 15 anos, por exemplo. Você vai apresentar uma literatura mais fácil, mais introdutória. Muito bem, então vamos lá. Ésquilo, o Prometeu acorrentado, Prometeu aquele, né, que trouxe o fogo aos homens, né? Então ele desobedeceu aos deuses, entregou o fogo, né? O fogo você pode cozinhar, você pode aquecer o lar. Então várias religiões adoram o fogo, né? Essa aqui é de 465 a.C., né? A era clássica da Grécia. E aí ele vai ser acorrentado e vai ter uma águia, né, que vai comer o fígado, não é isso? Então, o Ésquilo que gosta, assim, desses temas de mitologia, né? Os gregos gostavam muito. Tem aquele livro lá, né? Acreditavam os gregos nos seus mitos, né? Muito bem. Também, outro famoso é o Sófocles, que escreveu lá sobre o Édipo Rei, né? Que inclusive foi interessante para o Freud, Sigmund Freud, psicanalista do século XIX e XX, para estudar, né, essas relações do pai do filho com o pai, né? Então, essa aqui é de 401 a.C., né? Época clássica. Então, do Édipo em Colono, que é o Édipo, tem o Édipo Rei e tem o Antígona também, né? Então, fica aí a dica. Para comédias, comédia Aristófanes, né? Aristófanes tem esse aqui do deus Plutão, né, que no caso aqui traria dinheiro, né, um deus chamado dinheiro. Ele anda oculto entre as pessoas como um mendigo, né? Tem esse negócio dos deuses, né? Os deuses andam, igual outras mitologias, tem os anjos, né? Os anjos andam ocultos para ver como é que os homens os recebem, né? E aqueles que merecem as bênçãos divinas, né? Então aqui no caso é isso, os deuses, né, se disfarçam de pobre, de mendigo e vê como é que as pessoas, né, se julga pelas aparências, né? Quem trata bem esse Deus, né, disfarçado de mendigo, vai ser bem tratado também, vai receber a prosperidade, né? Então é interessante. E tem as comédias que eles fazem, né? O Aristófanes é conhecido pelas comédias. Indo para Roma, Império Romano, que não é só, o Império Romano não é só ali aquela cultura, assim, não se destacou só o Virgílio e o Horácio, né? Não. Nós temos pelo menos mais três. Nós temos o Apuleio com o asno de ouro, que eu não tenho aqui. O asno de ouro também, que fala de metamorfoses, né? De a bruxa que transforma as pessoas. Aí o cara vira um asno, né? O cara vira um asno lá. Não tenho ele aqui. Já li uns 20 anos, né? Apuleio, o asno de ouro. Aí tem o Metamorfose do Ovídio, que aí vai pegar vários exemplos de metamorfose, inclusive na mitologia grega, né? Lembrar que os romanos gostavam muito da cultura grega. Os romanos dominaram os gregos, mas muitos deuses gregos foram fundidos com nomes, foram, né, mesclados com deuses romanos, receberam nomes romanos, né? Então tem um negócio assim.
Ou seja, os romanos militarmente dominaram a Grécia, mas culturalmente, né, vários imperadores romanos gostavam de cultura grega, né? Então é interessante isso. Que eles dominaram a Grécia, mas foram dominados pela cultura grega, né? Então a metamorfose do Ovídio, né? Publius Ovidius Naso, né? Publius Ovidius Naso, que antes de Cristo, né? Antes de Cristo até depois de Cristo. Então na mesma época ali, vai mostrar isso aqui na verdade é poemas, né? São poemas falando das metamorfoses, várias metamorfoses, né? E aqui o Satyricon. Satyricon é mais um romance, tipo o Asno de Ouro também acho que é um romance, né? Aqui no caso é 63 depois de Cristo, considerado uma obra-prima da literatura latina, e vai mostrar o estilo de vida dos romanos, né? Ainda mais esse aqui, mais assim, um estilo de vida mais livre, né? Sem moralismo e tal, né? O cristianismo não tinha chegado em Roma ainda, né? Então a gente vê como é que é Roma antes do cristianismo, né? Então era ninguém é de ninguém, né? Como diz, ninguém é de ninguém. Então a livre sexualidade, assim, não é igual na Grécia também. A Grécia também não tinha essas coisas, né? O cristianismo que veio dar aquela repressão sexual, tal, daquela controlada, porque parece que ali na era da Grécia e de Roma, né? A livre expressão da sexualidade estava, né, à disposição das classes dominantes. Muito bem. Aí vamos falar então aqui vamos começar vamos apresentar então cultura grego-romana para os jovens. Ó, tem essa coleção aqui, ó, Contos da Mitologia, antiga essa coleção, hein? Tear das Moiras, Ouro de Midas, Beleza de Narciso, Sonho de Ícaro, Destino de Pan, Caixa de Pandora. Então, interessante essas, né? Essas coleções que vão apresentando essas histórias soltas. Claro que depois, né, essas mitologias constroem assim, um todo na cultura greco-romana, mas aqui a gente tem uma por uma. Tem esses apanhados aqui, por exemplo, ó, grandes amores da mitologia grega. Aí vai pegar só os casos amorosos, né? Apolo e Cassandra, Apolo e Daphne, Eros e Psique, Hades e Perséfone, Narciso e Eco, Odisseu e Circe, Odisseu e Penélope, Orfeu e Eurídice, né? Teseu e Ariadne, aí que os casos amorosos. E aí está aqui também uma coisa, ó, Eros e Psique, alma apaixonada, né? O destino de Perseu, né? Então o destino de Perseu, mais sobre Perseu, amores de Perseu, aí vai ser Danae, Andrômeda, né? Então aqui os amores de Perseu. Então, ou seja, eles estão pegando esses contos, né, que estão lá entremeados, por exemplo, na Ilíada, na Odisseia, né, vários outros no teatro, né, esses contos, essas mitologias estão aparecendo dentro das peças teatrais, e aqui você tem isolado, né, então você tem as 3 maçãs de ouro, também, né, aqui vai aparecer o Heracles, né, o Hércules, você tem aqui, ó, a Ilíada e a Guerra de Troia, né, então em vez de você entregar a Ilíada ali, aquele bloco, né, para o jovem, você apresentar aqui, ó, Ilíada e a Guerra de Troia, e é recontada pela Silvana Salerno. Ou seja, é uma guerra que pode ter ocorrido ali 800, né, a 1000 anos antes de Cristo, né? Então, assim, ali onde é hoje a Turquia, e inclusive, aí tem mais aqui, ó, tem um livro aqui, ó, Helena de Troia, Destino de um Povo, né? Então tem outro livro também falando das mulheres lá da Guerra de Troia, né? Como é que é a posição das mulheres na Guerra de Troia. Aqui no caso vai destacando a Helena. Muito bem, aqui sobre a arqueologia da Guerra de Troia, né? Ó, aqui vai mostrando que antes a ideia da Guerra de Troia, ou Ilion, né? Ilion, era apenas mitologia, essa mitologia perdida no tempo, lá do Homero, nem sabe se existiu o Homero, se o Homero foram várias pessoas que usaram esse nome e tal. Igual Shakespeare, a gente nem sabe se o Shakespeare escreveu tudo que escreveu, né? Então o Homero também se perdeu na Noite da Neblina. E aqui não, aqui é um resgate mais, bem didático esse livro, eu gostei desse livro, bem didático, que vai mostrar aqui todas as questões de toda a Ilíada. Arqueologia, né? Porque depois um alemão, né? O Heinrich Schliemann, ele vai lá, não, existiu mesmo, bancou, foi lá, começou a escavar e descobriu lá várias cidades, né? Então ali são várias cidades, lá na Turquia, né? Ali indo para Istambul. E aí ele descobriu lá, realmente, né, no litoral, na montanha, aí vai escavando, né, e uma das cidades foi queimada realmente, né,
Então tem lá, tem Troia 1, Troia 2, Troia 3. Então vai mostrando que realmente algumas coisas ali não são mitologia, são história, né? Realmente existiu uma guerra naquela região. Mas foi por causa de Helena? Não. Certamente foi por causa de questões mercantis, econômicas, né? O domínio daquele mar Egeu ali, né? Então, ou seja, aí colocou na história romance, né? Que a Helena foi capturada pelo príncipe de Troia, aí os gregos se uniram, né? Os gregos são várias tribos, eles se uniram na causa comum para destruir Troia. Ficaram 10 anos na guerra, e aí tem aqui os heróis gregos, né? Os heróis de sua jornada, vai contar os vários heróis, né? Essa ideia do, por exemplo, eu falei aqui do Hércules, mas tem o Aquiles, né? Tem lá o herói troiano, né? Que é o Heitor, né? Então, tem o Enéas, que é o herói da Eneida, do Virgílio, né? Que continua a história, né? Porque aí, de um lado vai Odisseu tentar voltar para casa, né? Ulisses, aí tem a Odisseia, e aí o Enéas fugiu, né? E ele vai passar pela África, vai passar pela Itália e vai fundar Roma, né? Assim, ou seja, da etnia, da descendência dele vai surgir Roma, né? Uma coisa assim. Lembrar que o Virgílio escreveu isso no Império Romano para poder, né, dar uma elogiada, vocês vieram da descendência de Troia, né? Heróis, deuses e monstros, mitologia grega, Bernard Evslin vai também fazer esse apanhado, né? Os vários deuses, várias deusas, né? Os vários causos, várias intrigas, né? Os semideuses, né? Os titãs, as fábulas, né? Então fica a dica aqui, quem quer a introdução, né? Introdução. Odisseia também tem várias adaptações, ó. Essa aqui do Leonardo Chaneia. Leonardo Chaneia, bem resumido, né? Só os fatos principais, né? Aqui é Ulisses ou Odisseu voltando para casa. Tem a Ruth Rocha também, interessantíssimo também. É bom comparar, né? Claro, depois você vai ler, né? Uma boa tradução, né? Já que nós não sabemos grego, então vamos ler as traduções, boas traduções, né? Existem boas traduções, mas isso aqui, ou seja, não é recontado, né? Não segue muito original, mas é interessante porque faz um resumo da obra, né? Então, tem outra versão aqui, ó. Essa aqui, ó, Ulisses Alaí de Lisboa, também bonita edição, né? Então, fartamente ilustrada, então é uma edição muito bonita. E aí a criança, o jovem, vai interessar, né? Em vez de ficar lendo lá só essas adaptações americanas aí eles ficam pegando os deuses gregos, né? Fazendo esses filmes aí para jovem, né? A própria Marvel gosta de pegar esses deuses das mitologias, né? O Thor da mitologia nórdica, né? Então é interessante que aqui você já apresenta mais acessível, né? Ulisses, né? Então fica a dica de leitura baseadas, né, em mitologia grega, as histórias do teatro grego, né? E eu realço mais esses três aqui, não são literatura, mas ajuda a entender, né? Ou seja, tem um pouco de literatura também, né? Mas aqui já dá mais explicativo, né? Esse aqui também 10 contos mitológicos, aqui é mais literatura, mas também tem explicações, né? E esse aqui não é muito literatura, mas é explicando os bastidores de Troia, né? E a mais importante é as pesquisas arqueológicas que eles estão fazendo a partir de coisas que a gente imaginava que era só mito, né? Isso aí é só mito, nunca existiu. Então, fiquem as dicas de leitura sobre mitologia grega e romana, né? E depois, claro, nós vamos falar de mais um ou outro livro e que tem influência até hoje, né? Você pode ver, por exemplo, na psicanálise, né? Na psicanálise usa muita coisa de contos, de mitologia grega e romana, né? Então, se você não conhece nada de gregos e romanos, você não pode ler, por exemplo, literatura né, por exemplo, nós vamos ver na semana que vem agora, o James Joyce no Ulisses, né? 1922. Nós estamos na semana do Bloomsday. E nós vamos ler Ulisses, né? Nós vamos ler Ulisses aqui, sei lá quantos vídeos nós vamos ficar lendo Ulisses aqui, porque é a Bíblia, né? Então nós vamos passar aí umas 2 semanas lendo Ulisses do James Joyce e vai falar um monte de coisa de mitologia grega, né? Então é interessante para você ler o Sigmund Freud, para você ler o Carl Gustav Jung, né? Então você tem que conhecer um pouco de mitologia, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.